Espada Justiceira, dê minha visão além do alcance. Um desenho clássico dos anos 80. Fez a alegria de muitas crianças e eu sou uma delas, né? Por muitos anos, desde que começaram a adaptar essas obras clássicas para live action, ele esteve na lista daqueles que eram mais pedidos pelos fãs, para a galera da época, né? Só que, de alguma forma ou de outra, ele foi escanteado no projeto. E depois de um tempo, as pessoas acabaram esquecendo, nunca mais falam nada. E eis que agora, desde 2021, surgem notícias e rumores, né? E agora a confirmação, realmente, que Thundercats vai ser um live action, vai virar um filme, né? E não só isso, uma atualização de notícia muito importante, de que será um live action gravado de uma forma diferente e inovadora, nunca vistas no live action que nós temos até hoje, certo? Então depois da vinheta, continua comigo aí, nós vamos saber tudo sobre o live action dos Thundercats. E é isso aí, galera, Thundercats, ho! Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e muito obrigado desde já por você estar aqui neste vídeo de hoje, que é um vídeo muito especial, que é um vídeo para falar com carinho de Thundercats, que é algo que eu amo muito, vocês podem ver, né? Eu tenho a estátua aqui do Lion e agora a Espada Justiceira, como eu mostrei para vocês na introdução, né? Coisa linda, um sonho de infância realizado. E é isso, galera. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. É sempre importante. Assim, você faz esse vídeo chegar a outras pessoas quando você comenta, quando você deixa o seu like. Aí outras pessoas que gostam do assunto Thundercats, que talvez não saibam que vai acontecer um live action, um filme, elas possam ficar a par da situação e ver esse vídeo aqui que é de fã para fã. Certo? Então, me dá essa força aí. Deixa o like, compartilha e deixa os comentários aí. Beleza, galera? Então, é isso. Temos aí confirmado agora, de uma vez por todas, né? Que a Warner Bros. Fará o live action de os Thundercats. Projeto que estava engavetado aí, a gente não sabia muitos detalhes, tudo, era só rumor, mas agora realmente vai acontecer esse projeto. Certo, galera? Então, vamos ficar por dentro lá, certinho dos Thundercats. Vou fazer um pequeno resumo, né? Pra gente lembrar um pouquinho. O que foi o Thundercats lá na década de 90, né? Finalzinho de 80 para 90. Que o Thundercats ele marcou aquela geração dos desenhos, aquela era de ouro dos desenhos clássicos que nós tivemos ali, né? Na Rede Globo ali, na TV Xuxa, em diante, depois até a TV Colossus lá, né? E incrível, né? Não tem como a gente não lembrar das figuras clássicas lá de Thundercats, né? Que era o Lion, Tiger, Cheetara, Pantro, o Wily-Kit, o Wily-Cat e o Snarf, aquele gatinho fofinho, bonitinho, que só arranjava problema para eles lá, né? Que era a mãezona do Lion. E também os vilões clássicos ali, né? De Thundercats. E não podemos deixar de mencionar Mun-Ra, o de Vida Eterna. É, vilã. Galera, eu não sei vocês, mas eu quando criança tinha medo do Mun-Ra. O He-Man do esqueleto era caricato, engraçado, nunca tive medo. Mas Mun-Ra, galera, é o mal, pesado, encarnado e terrível. E era um vilão que botava medo. E foi um sucesso estrondoso o Thundercats, né? Eu arrisco-me a dizer que o Thundercats, ele marcou, ele se tornou uma referência na cultura pop, né? Para os dias de hoje, assim, se você for ver, ele ficou como algo como uma referência. A espada justiceira, o símbolo do olho de Thunder ali, é algo muito referente, que está muito presente na cultura pop. Muitas pessoas às vezes nem sabem, nunca assistiram Thundercats, mas já viram o símbolo do olho de Thunder e falam assim, eu conheço esse símbolo. E às vezes acho que é até uma marca de roupa, um sapato, calçado, algo assim esportivo, né? Mas não é. É Thundercats. E foi um sucesso estrondoso, né? Arrebatou o público infantil naquela época, né? Eu, quando era criança, até hoje gosto de Thundercats, porque a história é muito marcante, né? Eles vêm de um outro mundo para uma terra, o chamado Terceiro Mundo, a Terceira Terra, que está um caos dominado por seres nefastos ali, né? Mais ou menos igual uma história que a gente conhece aí.
E eles chegam aqui, são incumbidos, né? Porque eles saem do planeta deles lá, porque acontece um cataclisma lá, eles são obrigados a vir de lá pra cá, por causa da guerra. Chega aqui, eles têm a missão de salvar esse planeta aqui, né? E aí acontece todo aquele tipo de coisa, o Lion passa pela jornada dele, que ele é um jovem ainda quando vem de lá pra cá, né? Então ele amadurece aqui, nesse processo de trazer a regeneração para o planeta Terra, né? E o Lion é incumbido dessa missão aí, e ao longo do tempo, sua jornada, ele vai se tornando alguém mais justo, leal, honroso, como já diz o lema do Thundercats, né? Justiça, honra, lealdade, né? E é isso, galera. Naquela época, muito tempo depois, eles até tentaram trazer ali uns outros dois desenhos. Na época de 2000 teve um outro desenho de Thundercats. Foi até legalzinho, a história é até boa, sim, mas não se comparou ao clássico original, né? Que nós tivemos lá. E teve um que foi, nossa, muito ruim. Não dá nem pra lembrar desse Thundercats aí. Jesus Cristo, o que é isso? Aquele ali, a destruição total da obra na questão dos traços, da animação, além de ser feio, muito feio pra mim, eu não gostei. Também a mensagem que vinha por trás ali era uma mensagem muito ruim para as crianças ali, sabe assim? É um Lion que ficava desdenhou dos fãs antigos ali. Uma porcaria, não acompanhe isso aí, não deixe seus filhos verem isso aí, porque é uma coisa que não acrescenta em nada. Mas, desde 2021, começaram aqueles rumores e tudo, porque o diretor que está em cargo de fazer o Thundercats, né, de dirigir, da direção ali, é o Adam Wingard, né, que é mais conhecido pelo diretor do Godzilla e Kong lá, o Novo Império, que foi o último que saiu, né. Ele deu a declaração, se dizendo ser fã de Thundercats, o que animou muito a nós que somos fãs também, né. Ele disse que se ele fizesse um dia, se o projeto desse certo, ele queria fazer algo fiel, algo que representasse o que ele viu na infância dele, né? Então, se realmente ele é um fã, ele vai tratar a obra com carinho, certo? Porém, nós estamos em 2026, não tinha mais nada, aí deu aquele, né, todo aquele burburinho, aquela coisa, pronto, esfriou, parou a notícia, ninguém falou mais nada. E aí, quando surgiu o He-Man, tudo, né, o He-Man agora está próximo a lançar o live action aí, o lançamento em junho, né, e eu disse pra vocês no vídeo, né, do react do trailer do He-Man e no vídeo antes de sair o trailer do He-Man, se esse filme do He-Man der certo, todos os outros filmes baseados naquela época lá, clássicos dos anos 80 e 90, vão vir à tona. Então, por que o trailer do He-Man, a gente não sabe ainda se o filme do He-Man vai ser bom, né, mas o trailer foi muito bem recebido, tá com bastante visualização, teve muita repercussão, boca a boca, todo mundo falou, cultura pop, mundo geek em todo, só se falava de He-Man naqueles dias lá. Tanto que teve mais repercussão do que Vingadores, né? Vai sair agora lá o primeiro Vingadores lá, o Doomsday, né? Teve mais repercussão, pra você ter ideia, né? E olha que é Marvel que nós estamos falando. E Thundercats, o Adam Wingard já falou, opa, deixa eu já engatar, começar a soltar notícia, tudo, vou nesse hype aqui, se o He-Man for bom ou for ruim, ele vai ter que entregar algo melhor. Se o He-Man for bom, melhor ainda, porque daí a galera fala, nossa, o Thundercats também vai ser bom. Aí o outro vai falar, ah, vamos fazer o Silverhawks, ah, vamos fazer o Corrida Maluca, ah, vamos fazer lá o Space Ghost, vamos fazer tudo aqueles clássicos, galera, vamos trazer todo mundo de volta aí. E aí, então agora, depois que aconteceu isso aí, o Adam Wingard veio e deu uma entrevista falando que ele quer fazer algo assim, bem inovador do que nós estamos vendo aí atualmente em live action. Ele quer fazer um híbrido de CGI, né, hiperrealista, mas sem perder aquele foco lá do design clássico dos personagens que nós conhecíamos. Ou seja, galera, o Adam Wingard é uma pessoa inteligente, é um cara inteligente. Ele sabe que normalmente os live action, quando você vai adaptar fielmente a aparência de um personagem, aquilo que funciona muito bem no 2D, de repente no 3D ali, e ainda mais verossímil, puxado para a realidade, né? Um filme aí são personagens reais, interagindo no mundo real, né? Com a perspectiva e tudo ali. É muito difícil você transpor aquilo ali para o nosso mundo real. Então Thundercats é uma obra muito difícil, galera. É aquela obra tipo futurista, que os personagens têm essa estética, galera, muito difícil. Você vê aqui, ó, a coloração da pele, essa cor de cabelo, esses músculos, galera. Você acha que todo ator vai ter esse empenho, esse trabalho para ficar com quadríceps desse jeito aqui, igual o nosso querido Lion, tá? Difícil, galera. É muito difícil você ter
este padrão aqui para uns atores hoje em dia aí, entendeu? Por mais que o ator seja, goste de academia, por mais que eles escalarem o Henry Cavill para ser o Lion, entendeu? É difícil, não é fácil. Então ele quer fazer uma mescla. Eu acho que o que ele quer fazer foi a inovação que o Avatar teve lá atrás, de pegar os atores, fazer o motion capture, né, que é a roupinha com as luzinhas, com os pontinhos, com a atuação dos atores, e depois ainda eles jogam uma malha de CGI por cima do personagem lá. Então fica algo muito ali hiperrealista, sem perder as características originais. Só que ele diz que é além ainda, porque o híbrido de CGI que ele quer usar hoje é uma tecnologia, parece que superior ao que o James Cameron está usando em Avatar. Então, galera, vai ter que gastar muito dinheiro, a Warner, né, que vai fazer o filme, tá em cargo aí da produção, né, independente desses embrólios aí de Paramount, de Netflix, parece que a Paramount vai fechar realmente. Se for melhor ainda, a Paramount vai vir com um aporte financeiro maior ainda, porque sabe que Thundercats é um produto gigantesco, então eles vão investir dinheiro. Então é muito bom isso. Se eles trouxerem essa inovação técnica aí que eles estão falando, CGI, hiperrealista, se o Alan Ringer conseguir isso, galera, beleza, acertou ali na caracterização, na aparência, história. Se ele trouxer a mesma história, eles vindo lá, de lá pra cá, chegando aqui no terceiro mundo, encontrando Monra e todo aquele tipo de criatura ali, né, que dominou o nosso mundo aqui. Trazer aquela história, aquele plot do Lion, um jovem que precisa amadurecer, que precisa se tornar um homem em meio à guerra, trazendo todos aqueles ideais, né, e aqueles valores que os Thundercats carregam. Sensacional, galera. E aí, não precisa nem falar mais nada, né? Thunder Tank, Chitara correndo, Tiger desaparecendo, tudo a gente vai querer. Então, isso aí é mais fácil. Mas a caracterização e a história tem que ser a prioridade nesse filme. Eu estou muito, mas muito mesmo assim, ansioso, porque eu achava que não ia acontecer esse live action Thundercats, e agora com essas notícias aí, parece que vai vir, né? Vamos ver se o Hollywood vai conseguir fazer algo bom, porque ultimamente, né, eles têm dado aí uns tiros nos pés aí, tem vacilado um pouquinho aí, a gente sabe, né, questão de cultura woke, essas coisas, acaba atrapalhando na questão da qualidade da obra. Mas é isso, vamos torcer para que seja um grande filme, e eu espero que seja. E aí, vamos ao cinema, quando sair, todos nós gritar Thundercats, oh! E é claro que eu vou assistir o filme e vou levar a Espada Justiceira, né? Vou gravar lá no cinema lá e vou postar no vídeo aqui para vocês no canal. Certo, galera? Mas brincadeiras à parte, muito obrigado por você estar aqui assistindo a mais esse vídeo. Agradeço de coração. Deixa nos comentários se você é fã do Thundercats, se você assistiu todo o desenho e se você tem expectativa para esse filme. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Ok? Mas é isso. Um abraço e até mais.